Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Está na hora de fechar o mercado em Chicago, entender o que aconteceu por lá e principalmente as motivações desse dia de hoje. Foi um dia negativo, quedas até relativamente pequenas em vista aí das perdas que a gente viu acontecer. No entanto, a gente quer entender o que vem por aí, né? Afinal de contas, quais são as sinalizações desse mercado, quais são os fundamentos que tem ditado aí a precificação e mais do que isso é um mercado que está se voltando para os fundamentos. Quem explica melhor para a gente é Vlamir Brandalize, que já está aqui comigo na tela. Bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado por nos ajudar a entender essa movimentação do mercado. É um mercado que dá para dizer que está se voltando aí para os fundamentos, Vlamir, e que fundamentos estão mexendo aí com o mercado nesse momento? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado, ele teve ontem os operadores acreditavam que o USDA ia reduzir a qualidade das lavouras, como ele fez com o milho. O mercado esperava que ia reduzir um pouquinho da soja. Na realidade, não reduziu e até mostrou um leve aumento na qualidade porque melhorou as lavouras excelentes, passou de 10 para 11%. Na média ficou equivalente, né? 57% boa excelente, semana passada 57%, e o ano passado 56%. Então, isso foi um fator negativo que tivemos aí, porque o mercado chegou a trabalhar com mais de 20 pontos de baixa. Né? E daí, durante o dia, lá pela manhã, nós tivemos aí as notícias de novos fechamentos, lockdown na China, nova onda de Covid por lá, e os chineses são muito duros, né? Eles fecham tudo. A pressão do petróleo também em queda. Então, os mercados ficaram nervosos e automaticamente a soja foi pressionada. No andar do dia, o mercado começou a olhar de novo aos fundamentos da soja. Quais os fundamentos nesse momento? O fundamento mais importante nesse momento é o clima americano, né, Alex? E o clima americano teve chuvas nos últimos dias. As indicações hoje tinha alguma chuva também ainda ocorrendo lá nos Estados Unidos, mas estava chovendo no molhado, né? Hoje o pessoal olhou, não, mas está chovendo no sul do cinturão, no leste do cinturão. E as regiões que estão mais necessitadas de chuvas é a região oeste e norte do cinturão. E aí começa a olhar de novo as projeções de clima, né, Alex? E aí o mercado começou a inverter. Então vinha caindo 20 pontos ou mais e acabando o dia aí mais 5, 6 pontos de baixa, né? Basicamente em cima de que agora tem um indicativo que de 7 a 10 dias pela frente vai pegar o coração do período importante da soja, que não tem chuvas boas sendo previstas, né, Alex? Isso no momento que as lavouras estão com 91% na formação de vagem, a hora que vai precisar a umidade para encher o grão, a situação ainda não está garantida por lá, né, Alex? E o mercado, não tem muito espaço de baixa. Está se suportando bem acima dos $14. Então, bom sinal isso aí nessa terça-feira aí, que veio uma terça-feira fria de negócio no Brasil. Mas amanhã pode ser que até o mercado mude um pouquinho e venha positivo em função dessa onda de tempo seco que pode ocorrer lá. Vlamir, mas a indicação é de baixos volumes de chuva ou de seca mesmo, de condição mais seca? Olha, né, os estados importantes ali, as chuvas vão ser na forma de garoas, de 5 milímetros ou menos, e há indicativos que em alguns locais não vai ter chuva nenhuma em 10 dias. Se isso confirmar, nessa hora que o solo já não está com umidade, já está seco, muitos locais com o solo rachando de seco, a questão é que pode complicar a safra agora nessa hora de encher o grão, né, Alex? Acaba fazendo um grão menor, menos grãos cheios na vagem. Tudo isso é importante nessas próximas 4 semanas, 3 semanas, eu acho, passar de 3 semanas com problema, nós não tem mais o que acontecer, né? Depois do dia 25 de setembro, a safra americana já vai estar se definindo. Aí o grão já vai estar cheio, já é a fase de maturação. Então, para essa semana que nós estamos vivendo agora e a próxima, são decisivos ainda para a safra, né? Por isso que o mercado estava pressionando para baixo, mas ele acabou recuperando uma boa parte do que vinha perdendo e eu estou achando um fechamento do dia, ele mesmo sendo um fechamento negativo, mas eu acho que ele
fechamento, pelo movimento do dia, ele está sendo um fechamento tecnicamente positivo. Tinha muito motivo negativo, como você mesmo pontuou aqui, e deu essa melhorada no final da sessão, mesmo encerrando no vermelho. Agora, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preço daqui para frente, Vlamir? O que vai pesar? Essa questão da chuva ainda? Com certeza, né, Alex? Mas pelo menos mais uns 10 a 15 dias vai pesar muito essa questão da chuva. Se confirmado o tempo seco, vai ser um fator que vai recuperar os 14,5, 14,70. E aí, quando ele passa dos 14,70 indo para o 15, vamos tirar só o setembro, que está pagando mais, que vale mais, mas os demais meses, ele começa a ter liquidação, né? Então, ele tem um espaço de janela aí de 30, 40 pontos, pode ser para cima, mas quando ele chegar ali na nova resistência, 14,70, 14,80, que é a resistência, ele já começa a liquidar. Se não tiver aí, sim, perdas grandes e seca mesmo, ele já também não tem fôlego para ir avançar muito além disso, né, Alex? Um fator bom é que a seca continua lá na China, né? Isso é bom para os mercados de países exportadores. Não é bom para o chinês, né? Mas para nós é bom. Um teto aí de 14,80 para um piso do que, Vlamir? 14? Tá bem Hoje o piso é sustentado? 14, né, Alex? Ele vai tentar formar um piso de 14,30 aí, se seguir com o clima mais seco, mas em princípio é 14, ele está com bom suporte no 14. Muito bem. Bom, para o Brasil, Vlamir, o que a gente tem que olhar e o que a gente tem que entender nesse momento? Olha, Alex, ainda temos bastante sorte para negociar, temos umas 40 milhões de toneladas provavelmente para negociar. O produtor tem que ficar atento, né? Porque depois que começar a colheita americana, o foco dos compradores vai ficar cada vez mais forte por lá, né? E aqui aí a demanda local fica mais limitada, né? Então os prêmios que hoje estão muito favoráveis aqui, na faixa de $2,60, 260 pontos acima de Chicago, enquanto que lá nos Estados Unidos está 160, 170, ele pode perder esse fôlego. Então, à frente, o produtor tem que estar atento. Se tivermos mais uma corrida altista, momentos favoráveis ainda dentro do mês de setembro, que é um mês ainda que não tem colheita americana, ele teria que começar a olhar para aproveitar, né? Porque deixar para vender tudo no fim do ano, aí talvez não tenha comprador, e aí talvez pegue prêmio menor, mercado de exportação mais lento, então perde as oportunidades, né, Léo? O Então produtor. vamos ter, eu acho que próximos dias tem janela boa aí para Né? que deve aparecer. Produtor tá pensando no lobinho ainda, Vlamir? Não, a maioria agora já viu que já se distanciou do lobinho, né? Hoje, só para dar um exemplo, hoje o mercado do balcão gaúcho aí, uma boa parte ali das missões abriu a 170. O balcão está muito distante, né? O mercado, nem o Porto também hoje trabalhou de 188 a 191, também já não está já está um pouco distante do lobinho. Uma posição de entrega setembro, pagamento lá em janeiro, é possível que nos próximos dias volte ainda a pagar o lobinho, né, Alex? Porque hoje, comprador aí, ele deu chance de 195, 196 aí para a soja de setembro, pagamento de janeiro. Eu acho que ainda tem chance de pegar o lobinho aí nessa posição. As demais é mais difícil, né, Alex? Porque o dólar tem trabalhado na faixa 5,10 ou abaixo de 5,10, ele acaba limitando um pouco o avanço em reais, né, Alex? É isso que eu ia te perguntar. E safra nova, Vlamir? Então não dá para criar muita expectativa em cima de preço de safra nova por enquanto? Olha, safra nova, em princípio, com safra americana se definindo e depois do Brasil plantando o recorde histórico de área e tudo caminhando que nós vamos plantar na época certa, o produtor tem que trabalhar com a ideia de porto aí na faixa de 175, R$ 185. É possível que safra nova, as cotações sejam um pouco menores do que a safra atual. Não vai ser cotação em queda livre, não, mas a tendência é a gente ver um mercado um pouco mais barato. Desde que tenha safra americana acima de 123 milhões de toneladas, que é o projetado pelo USDA, e a condição de clima siga bem aqui para esses 43 milhões de hectares que vão ser plantados. Que vem com um recorde histórico de área vai ser plantado esse ano. É. E o que você está vendo aí de clima, Vlamir? Tem preocupação com laninha? Não tem? Enfim, corremos risco? Vai ser uma safra de altos e baixos de novo? Olha, um risco existe, né? Muitos da área de clima aí estão
apontando que ainda nós estamos na fase, né? Mas o que eu vejo no campo, especificamente, é que as chuvas estão chegando mais cedo, está chovendo comparado com o ano passado. A maioria das regiões está com melhor umidade no solo já. Aparentemente, eu estou sentindo uma condição muito melhor do que eu vi o ano passado, né? Aí no campo e no clima. Tudo indica que, seguindo um pouco próximo do que está se mostrando, nós vamos com uma safra muito perto do normal, né? Então não dá para, por enquanto, apostar todas as fichas aí em problemas na safra por aqui, mas enfim, uma produção recorde também pode ser um outro ponto negativo aí para os preços. O produtor tem que tentar buscar o equilíbrio entre essas duas coisas, certo? Exatamente. Ali ter, a hora que tiver algum movimento de cotações que ele dê uma vantagem de vender com margem de lucratividade, ele tem que começar a fazer, porque está muito atrasada a comercialização, pouco negociou. Outro fator importante, se tiver cotações futuras aí perto de que algum arranque que tem aí nas próximas 2 semanas de andar perto dos $15, daí a soja 14,70 em diante, seria momento daquele que opera com hedge, fazer hedge de proteção, pelo menos garantir valor lá no futuro de cotações boas em dólares. Então, está chegando ao momento de garantir, para não depender de vender tudo na boca da safra, ou ter que colher o ano que vem, ficar esperando meses até que o mercado traga oportunidades de cotações aí que dê lucro, né, Alex? Pois é. Planejar, né, Vlamir? Planejar, ter estratégia de Exato. comercialização, enfim, para evitar aí nem vender no pior momento, ter que sair correndo quando a soja estiver caindo e nem deixar de vender quando a soja estiver com preços bons e com tendência de alta ainda. Então precisa avaliar o meio termo, o equilíbrio aí para conseguir pelo menos garantir uma rentabilidade positiva aí no final das contas. Meu amigo, Isso aí, Alex. obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vlamir. É isso aí, Alex. Até mais. Um abraço. Valeu, abraço para você. Vlamir Brandalize Consult aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Como o Vlamir disse, um mercado que tinha tudo para ser negativo, no final do dia prevaleceram as questões climáticas e as tendências de redução das chuvas no momento crítico das lavouras lá nos Estados Unidos, e por isso o mercado acabou retomando aí o movimento. Não chegou a ficar no positivo, mas voltou aí a diminuir as perdas que foram registradas no período da manhã. Vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, então. Novembro, $14,32 por bushel, perdeu 5 pontos mais 25. Janeiro, 14,37, 5,5 de queda. O março, 14,39, 4,75 de baixa. E o maio, $14,40 por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. Nos piores momentos, a gente chegou a ver aí a soja perdendo mais de 20 pontos. Vamos ver o milho. Milho também encerrando no vermelho. Setembro, $6,79 por bushel, 4 pontos de baixa. Dezembro, 6,77, 5,75 de queda. Março, 6,83, 4,5 de queda. E maio, 6,84, queda de 3,5 pontos. Esses são os números do milho. A gente quer entender também como fechou o trigo. Vamos lá? Trigo perdeu bem, não conseguiu se recuperar muito não. Setembro, $7,98 por bushel, 21 pontos, quase 22 de queda. Dezembro, $8,20, 22 pontos e meio de baixa. Março, $8,36 por bushel, 21 pontos mais 25 de queda. E o maio, $8,45 por bushel, 19 pontos mais 75 de baixa. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.